frente. Eu vou chamar a Duda para estar orando por ela. Amém. Boa noite, gente. Vamos estender a mão para cá. Pai, eu te louvo e te celebro pela vida da Roberta. E eu peço, Deus, que tudo aquilo que ela criou com o Senhor durante esse dia ou durante a semana, ela possa nesse momento ser liderada pelo Teu Espírito, Deus, nos liderar mesmo, Pai, nesse momento, para que sejamos ministrados pela Tua palavra, por aquilo que está no Teu coração e que o Senhor transmitiu ao coração dela, Jesus. Eu oro para que ela seja mesmo fortalecida, abençoe a sua casa, a sua família, Jesus. E eu oro, Deus, para que Teu Espírito mesmo impulsione e encoraje ela a falar, Deus, aquilo que precisa ser falado nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, a paz. Gente, é impressionante, é pisar aqui, o coração dispara, a gente não tem controle mais sobre o nosso corpo, não tem. Olha a mão como é que fica, tremendo. É muito difícil, misericórdia. E engraçado, tem nada a ver com a palavra não, tá? Tem a ver com o que Deus colocou nesse tempo de preparo, que a gente tem que dar valor às pessoas que ministram sobre as nossas vidas. Porque, cara, é um tempo que eles tiram para se preparar, para poder derramar quem? Gente, porque se eles não tiram esse tempo, nada sai, né? Nada sai. E assim, Deus foi ministrando isso no meu coração. E quantas vezes a gente vem para o culto e não dá valor, não dá valor àquilo que está sendo falado. Muitas vezes a gente distrai com outra coisa, levanta, vai beber água, vai no banheiro, e a pessoa está aqui pregando, ministrando, falando, e a gente mexe no celular, ou enfim, distrai com outras coisas e não dá o valor devido ao tempo que essa pessoa tirou de preparo, de jejum, de oração e de pesquisa, estudo, né? Porque não é assim, Deus falou e pum, sai o negócio e vai falando. Não, existe um tempo de preparo. E eu fiquei pensando sobre isso. Muitas vezes a gente não dá o devido valor. Então, se você vem para a casa do Senhor para ser ministrado, para ouvir, esteja aqui, esteja presente, esteja, sabe, com o coração, com a mente aberta para aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo feito, os louvores, tudo desde o início. Esteja aqui de fato, porque tudo isso é feito com carinho e é feito para ser derramado sobre vocês. Então, assim, Deus ministrou muito ao meu coração, porque eu vinha para cá, né? Muitas vezes a gente se distrai, às vezes com uma situação que está acontecendo, ou então vem sem vontade e não presta atenção, mas a gente tem que começar a pensar que aquilo que é falado aqui, aquilo que é ministrado, é uma importância que a gente tem que dar a isso, tá? Num devido valor. Bom, Deus ministrou isso, espero que vocês recebam também de Deus. Estou muito nervosa, eu queria bem esse negócio aqui, ó. Estou conseguindo segurar o microfone. Irmãos, eu não sou pregadora da palavra. Então, assim, mas eu tenho algo para derramar sobre vocês, porque Deus derramou sobre minha vida e a gente entendeu que Deus queria falar com a igreja. Então, assim, queria que vocês caminhassem junto comigo. Senhor. Não, fica igual Roberto Carlos.
Vou tentar, gente. Depois vai melhorando. Acho que com o tempo vai dando certo. Tá, obrigada. Amém. Vamos orar novamente? Feche teus olhos. Se conecte agora com o Pai. Eu sei que assim, no início eu senti uma movimentação muito grande, né? Uma falta de concentração. Eu creio assim, até pela agitação das crianças, parece que a gente fica assim meio, né, desconectados. E eu sinto que Deus quer que a gente tenha concentração, foque mesmo. E então vamos orar. Pai, Tu tens liberdade aqui, Senhor. Essa casa é Tua. O Senhor preparou essa noite. Senhor, agora eu te peço que o Senhor prepare os nossos corações para aquilo que vai ser ministrado, aquilo que vai ser derramado sobre nós, Pai. Senhor, que o nosso coração seja uma terra fértil para a semente que vai ser derramada aqui e que ela venha frutificar 30, 60, 100 por um, Senhor. Deus, eu repreendo agora toda voz contrária, toda inquietação, toda dúvida, todo medo, tudo aquilo que o inimigo tem imposto para o teu povo, tirando o foco de ti, Senhor. Eu repreendo agora em nome de Jesus, na autoridade e no sangue de Jesus. Pai, flua aqui, deixa fluir o teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor. Vai falando aos nossos corações, Pai, e usa a minha boca, Senhor, como um canal de bênçãos para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estava orando, eu nem sabia que eu ia trazer a palavra, né? E eu estava orando pela igreja, a gente está nesse tempo de quaresma e Deus me levou a fazer jejum e está intercedendo pela igreja. E numa dessas orações, pela igreja, né, pela geracional, Deus me deu, enquanto eu orava, uma visão. Nessa visão, era como se a igreja estivesse dentro de um nevoeiro. Sabe aquelas neblinas? Quando a gente pega uma serra assim, tem aquela neblina, a gente consegue enxergar nada, nem um palmo à nossa frente. Então, eu orava e Deus me deu essa visão, como se a igreja estivesse dentro dessa neblina. E conforme eu ia orando, e eu via, né, a igreja, a gente nessa situação, eu pedi a Deus para que Ele tirasse a gente desse lugar, que a gente pudesse enxergar com clareza, para que Ele soprasse essa neblina, para que a gente pudesse ter mais clareza e pudesse caminhar em segurança. E fui orando nesse sentido. Depois disso, eu mandei mensagem até para o Vitor, compartilhei com meu marido sobre isso. E Deus continuou me ministrando, falando ao meu coração esse respeito e tudo. E eu entendi. Depois, quando... nunca mais façam isso. Por quê? Porque eu estou falando com ela. A gente se reuniu, né, para poder organizar o culto e tudo. Então, a gente não tinha alguém para trazer a palavra. E como só tem corajosa aqui, a gente decidiu tirar no papelzinho. Ninguém dispôs. Ai. Então, gente, tô revelando o segredo aqui. Fala, Deus. Não, porque Deus vai levantar mulheres ousadas aqui, amém? Na próxima vai precisar disso não. Vai ser, não, eu vou. E eu tava me escondendo. O Vitor já tinha falado para mim, se prepara, Roberta, porque você vai trazer a palavra no domingo. Mas eu falei assim, tá bom, vou me preparar. Mas fiquei na minha, né? Quando Deus deu essa palavra, eu guardei. Eu entendi que Ele queria passar para a igreja, mas fiquei na minha. Aí fizemos a reunião, teve o lance de quem vai falar. Oramos, irmãos, para Deus dar um nome, mas ninguém teve um nome. E foi então que a gente decidiu tirar um papelzinho e, para minha surpresa, nem tanto assim, porque Deus já tinha me... Sabe, no fundo, Deus já tinha, né?
E a gente vai fugindo, aí sai o meu nome. Tanto é que eu falei assim, já sei qual é a palavra. Então, assim, dentro disso aqui que eu falei, da nossa oração, Deus foi me falando o seguinte: quando a gente está com a nossa visão turva, quando a gente tem esse nevoeiro, a gente não consegue enxergar as ciladas de Satanás. É real o que o inimigo faz em nossas vidas e a gente não precisa nem falar sobre isso, né? E ele impõe, não só para a minha vida, mas para a igreja em si, essas ciladas. E quando a gente está com a visão turva, quando a gente não consegue enxergar com clareza, o que é capaz de acontecer? A gente cair nessas ciladas, né? Então, vamos lá. Numa dessas ciladas que o inimigo coloca, e a gente cai por falta da visão clara que Deus ministrou, é a falta de perdão. Nós, como igreja, às vezes a gente, né, se converte e passa o tempo, a gente acha que o passado ficou para trás, aquela maldade que fizeram comigo, deixa para lá, enfim. Não, mas no fundo, você não perdoou. Você não declarou o perdão. O inimigo, ele coloca umas situações na nossa vida para aprisionar a nossa alma. Que situações são essas? Às vezes, a criança nem nasceu, mas ela já é rejeitada. E quando nasce, a criança sofre um abuso, sofre uma violência. Desde pequeno, o inimigo vem tentando contra mim, contra você, trazendo situações para que a gente possa ter sentimentos de raiva, de ódio, de ira, para que a gente não libere o perdão. E a gente, de certa forma, como igreja, muitas vezes convertidos, mas que não liberou o perdão. Às vezes um pai abusou de você, ou era violento, e você fala assim, deixa, o tempo resolve. Tá aqui a ferida, tá doendo, você lembra dela e fica doendo aquilo ali, você fica... O teu ódio, a tua raiva é tão grande que você não consegue declarar e liberar o perdão. Gente, isso é uma armadilha tremenda que o inimigo impõe sobre a igreja. Para não ficar só na minha palavra, que senão dá ruim, eu quero ler com vocês Mateus 6,14. E eu quero que vocês caminhem comigo nessa palavra, tá, gente? Lembra da visão que Deus me deu e vai tentando acompanhar aquilo que Deus está querendo ministrar. Se vocês não estiverem entendendo, levanta a mão e fala assim, Roberta, volta. Mateus 6,14 diz assim: pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eu não sou muito boa com português não, sabe? Mas essa frase aqui, existe uma condição. Para que a gente seja perdoado por Deus, é necessário o quê? Segundo a palavra de Deus, que a gente perdoe. E se a gente não perdoar, o que vai acontecer? A gente não é perdoado por Deus. Então, como que a igreja vai caminhar com essa armadilha? Como que você, como eu, vamos conseguir caminhar para um propósito que Deus colocou em nosso coração se a gente não consegue declarar, liberar o perdão? Gente, eu não estou falando que não doeu. Eu não estou falando que não foi que foi justo.
Eu não estou falando que você tem que aceitar o que fizeram com você. Eu não estou falando isso. Mas o perdão, quando você declara o perdão, você não está aceitando o que a outra pessoa fez com você. E tem mais a ver com você do que com a outra pessoa. Você está sendo liberta. Você está sendo livre daquilo ali. Aquilo ali não tem mais a ver contigo. Você está seguindo e obedecendo a voz de Deus quando você libera o perdão. Nesse momento, eu gostaria que você refletisse. E esses sentimentos que geraram essa falta de perdão, esse sentimento de ódio, de raiva, de ira, de injustiça, a gente se sente. Deus, não é justo. Eu não fiz nada para merecer isso. De certa forma, isso é um orgulho. E eu gostaria que você parasse nesse momento, refletisse na tua vida. Não deixa o tempo, porque o tempo não cura. Quem cura é Deus. É o Espírito Santo de Deus que cura. Eu queria ministrar a esse respeito. Eu sinto que Deus quer uma igreja sadia. Ele quer um povo sadio. E talvez você nunca teve a oportunidade de declarar o perdão e às vezes de receber o perdão de Deus. Às vezes não foi nem você que sofreu, às vezes foi você que causou. E se você se arrependeu, e se você quer deixar Deus trabalhar na sua vida, e não consegue, porque o acusador fica ali dia e noite, falando que você não é merecedor, falando que você errou, e fica trazendo aquilo, e remoendo aquilo. Eu gostaria que você recebesse, sentisse o toque do Espírito Santo e recebesse o perdão de Deus. Alexandre, chega aqui, por favor. A gente vai fazer uma oração a esse respeito. E eu não queria que você se sentisse constrangido, mas eu queria que você abrisse de fato o seu coração para o Senhor. Não é para mim, não é para o que está ao seu lado, mas que você deixasse o Espírito Santo tocar. E se Ele falar assim, vai, não se prenda, não dê voz ao inimigo nesse momento, porque a gente vai fazer uma oração, vai ministrar sobre a tua vida, e você verdadeiramente vai tirar esse peso que não precisa, você não precisa carregar esse peso, porque Jesus já carregou na cruz. Foi através do sangue do Senhor. E você não é merecedor, mas pela graça, é pela graça que o Senhor tem nos alcançado. Então, se você sente que precisa liberar o perdão por alguma coisa que você sofreu, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Você não precisa falar nada com ninguém, só vem. A gente só quer te abraçar, quer te acolher, quer orar por você. E se você também precisa do perdão do Senhor por algo que você fez, venha também. Nós vamos orar por você. Pai, a tua graça nos basta, Senhor. A tua graça nos basta, Pai. Esteja à vontade em nosso meio, Senhor.
que és digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Amém. Se você ficou com vergonha de vir aqui, ou por algum outro motivo, ou então às vezes nem lembrou, e talvez o Espírito Santo te lembre, né, quando você chegar em casa, de alguma situação que você viveu, sofreu, não tenha vergonha de expressar para Deus. E o poder não vem de mim, não vem do Alexandre, da nossa oração, mas vem do próprio Senhor, do Espírito Santo, e Ele vai ministrar o teu coração. Amor, faz a oração. Glória a Deus. Queridos, mantenham os olhos fechados, em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui. Com a permissão da Roberta. Eu queria complementar. Fique atento ao que você vai ouvir, porque é tão somente a palavra de Deus. E a palavra, ela tem poder, queridos. Esse algo do perdão é muito forte. E eu gostaria de trazer à memória sua algo que aconteceu com José. José, por inveja dos irmãos, foi injustiçado. Ele foi injustiçado de uma forma terrível, queridos. E ele parou na cadeia. Mas em obediência ao Senhor, Deus honrou a vida daquele homem. E há uma passagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja agora, que está em Gênesis 45, 2. A essa altura José não podia mais conter-se diante de todos o qual ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Queridos, para pensar que nesse momento, mantenha os olhos fechados, queridos. O Espírito Santo está trabalhando nesse lugar. Todos aqui conhecem a história de José, queridos. A forma que ele sofreu. E quando nós lemos a palavra, até nós sentimos como esses irmãos, a família dele, trouxe tanta dor para aquele homem. E chegou um momento que, pelo direcionado por Deus, os irmãos têm que ir ao Egito para conseguir alimento. E ele se depara com aqueles que fizeram mal. E chegou um momento, queridos, que ele se revela aos irmãos. E a dor foi tão grande que houve choro naquele dia. Imagina as pessoas chorando tão alto que chegou lá em Faraó. Os egípcios escutaram. E é isso que Deus quer fazer nesse momento no seu coração. Essa dor ele tem que ir embora, queridos. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus traga a tua memória agora. Os irmãos de José, as pessoas que deveriam te proteger, as pessoas que deveriam te amar, e elas fizeram você sofrer. E esse sofrimento, ele termina hoje para a honra e glória de Jesus. Coloque a mão no seu coração, continue com os olhos fechados. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Que o Senhor tem falado ao nosso coração. Muito obrigado porque o Senhor tem ministrado em nossas vidas, meu Pai. Como igreja de Jesus Cristo, nós pedimos o teu perdão, Senhor. Porque pelo sangue do Cordeiro, tudo foi pago na cruz do Calvário. Mas como igreja de Jesus, nós quando pedimos o teu perdão, nós precisamos liberar perdão agora, Pai. Porque o preço na cruz foi maior do que o preço daquele que fez mal para mim. Traga a memória dos teus filhos o dia mau, Senhor. Aquele dia em que tentou paralisar a sua fé, em que a dor foi grande, meu Pai. Nós pedimos agora o teu perdão,
E liberamos perdão agora em nome de Jesus. Nós liberamos perdão diante da igreja do mundo espiritual. Nós queremos sim ser instrumento do Senhor nesse tempo, Pai, mas com as mãos limpas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E liberamos perdão para esta pessoa, cujo nome eu declaro agora em nome de Jesus. Ainda que nós sentimos a dor, Senhor, mas nós entregamos a nossa vida para Ti, Jesus, confiando que o perdão nos sara, nos liberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ofertamos uma salva de palmas para Jesus, queridos. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Amém. Essa foi uma das ciladas que Deus colocou no meu coração, que o inimigo tem colocado, né, diante da igreja, que a igreja não está vendo por conta dessa nuvem, dessa neblina densa. E tem outros que eu chamei de pequenos buracos no meio do caminho. Por que pequenos buracos? Porque existem pecados que a gente comete que está tão assim no nosso cotidiano que a gente nem percebe que é pecado mais. Por exemplo, fofoca com a amiga. Isso não é pecado? Ou é pecado? Uma mentirinha, aquela mentirinha que não vai prejudicar ninguém, não é maldade, é só uma mentirinha bem pequenininha. É pecado? Não, acho que não. Ou é? Irmãos, vamos ficar ligados. E aquele palavrãozinho, que só porque o cara fechou você no trânsito e você falou sem querer ali, eu estava estressado. Não é pecado não, é? Irmãos, cuidado com esses pequenos buracos que aparecem no nosso caminho, que faz a gente cair. São coisas que a gente até acha normal já. Tá tão assim que... Mas fique ligado. A igreja, para poder enxergar as ciladas, as armadilhas que o inimigo tem colocado, precisa ver com clareza. Lembra da visão? Lembra da neblina? Quem que Deus fazia e me impulsionava cada vez mais para falar? Senhor, sopra a neblina. Sou eu que tiro a neblina? Deus é que tira a neblina. É Ele quem sopra. E como, Roberta? Como que vai ser? Como que faz isso? Como que a gente consegue enxergar com clareza? Em João 8:12, diz assim. Isso aí precisa abrir não, gente. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nessa hora em que eu estava estudando e preparando a palavra, Deus me fez fazer um desenho que tinha tudo a ver com a visão. Jesus, ele estava ali, em movimento. Jesus não sai, ele está ali no centro. A gente mantém em direção a quem? A luz, que é Jesus. Se a gente está com a neblina em nossos olhos e segue em direção à luz, mas tem os buracos e tem as ciladas do inimigo, com a neblina a tendência é a gente cair nelas, mesmo que esteja indo em direção, porque você está indo na direção, mas não está enxergando nada,
você vai topar com alguma coisa. Então, quem livra a gente da neblina é Jesus. E como que ele vai fazer isso? É receita de bolo. É igual dieta. A gente sabe o que tem que ser feito para emagrecer, para cuidar da saúde, mas a gente não faz. A igreja, às vezes, segue por esse mesmo caminho. A gente sabe que tem que ler a palavra, estudar a palavra. A gente sabe que tem que orar. A gente sabe que tem que jejuar, mas não faz. Ou se faz, são poucos dentro da casa do Senhor que fazem. E não é isso que Deus quer. Deus quer uma igreja. Igreja fala de unidade. Então todos têm que caminhar por meio da leitura da palavra. Eu coloquei aqui Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a primeira forma de eliminar a neblina. A oração em Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Só a primeira parte desse versículo. E o jejum, em Lucas 5:35, está assim: dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. O noivo foi tirado? Foi, né? Então o que a gente tem que fazer? Jejuar. Coisa básica. Coisa que a gente ouve desde que se converteu. E mesmo assim, a gente não faz. Essas são as 3 ações que nos levarão para mais próximo de Deus. E quanto mais próximo de Deus, quanto mais a gente buscar, mais a neblina sairá do nosso caminho. Mais visão vamos ter das ciladas. E com leitura da palavra, oração e jejum, além de você se aproximar de Deus, elas servirão de armadura para você enfrentar aquilo que o inimigo coloca no teu caminho. Elas servirão de armas para você lutar contra as ciladas do inimigo. Além de você ter uma visão clara, porque você se aproximou do Pai, você vai ter armas para lutar contra essas ciladas, contra essas armadilhas. Só que Deus me mostrou isso numa esfera não só individual. Não só eu tenho que fazer isso. Isso é um dever meu. Mas nós estamos nesse contexto, no contexto da visão de igreja. E como que a gente pode fazer? Deus até me mostrou assim: nós somos um corpo, né? A igreja é o corpo, certo? A mão consegue ir onde o braço não vai? Para a mão ir, o braço tem que ir junto. Então, o que adianta eu me separar, me santificar, orar? Deus vai estar comigo? Amém? Vai estar, né? Eu vou estar próxima do Senhor? Vou estar blindada com as armas certas? Amém? Mas e o meu irmão, que faz parte do mesmo corpo que eu? O que adianta 10% da igreja se santificar, se preparar e se aproximar do Senhor e o restante ficar para trás? A gente cumpre o propósito do Senhor? A gente cumpre o papel da igreja? A igreja tem que fazer o quê? Diferença no mundo. A igreja precisa fazer a diferença no mundo. Mas como que a gente vai fazer a diferença se a gente faz a mesma coisa? Se a gente não é diferente? O que vai fazer
com que eu e você sejamos diferentes é essa proximidade do Senhor. É essa aproximação do Senhor. Vocês estão entendendo o tamanho da responsabilidade? Eu não tenho só que ficar preocupada com a minha santificação, com a minha preparação. Eu tenho a responsabilidade de impulsionar o outro. E aí? Como é que está sendo? Está lendo? Vamos ler junto? Vamos orar? Tal hora. 8 horas eu posso, você pode? Vamos orar? Você está orando? Está buscando? Vamos fazer um jejum? Jejum junto. 2 refeições, uma, o dia inteiro. Você não é responsável só por você. Você é responsável pelo teu irmão. Engraçado que Deus me deu um versículo e que meio que resume aquilo que é o ponto central dessa ministração. E eu nunca vi esse versículo como eu vi enquanto eu estava preparando a palavra. Está em Mateus 7, 3 ao 5. Por que reparas o cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Como que nós, igreja, vamos fazer a diferença no mundo, tirar a trave que está no olho do mundo, se a gente, igreja, não está sendo diferente? Se nós temos a trave em nossos olhos, primeiro precisamos tirar. E como que se tira? A neblina? Se aproximando de Jesus. E, gente, Jesus está ali, só querendo, esperando ser alcançado. Isso não depende dele, isso depende de nós. A gente fala assim: Senhor, o Senhor não me ouve, o Senhor não age, o Senhor não faz. E ele está lá. E o que você está fazendo para se encontrar com ele? Eu orei hoje. Eu orei, vou orar amanhã. E depois eu canso. Depois a rotina me toma. Depois as circunstâncias me distraem. Eu leio a palavra. Eu acordo cedo, aí leio. Eu não sinto nada. Aí no outro dia eu não vou sentir nada de novo, então não vou ler não. Não tem a ver com sentimento, irmãos. Tem a ver com obediência, persistência, perseverança, disciplina. Não é você eu vou buscar a Deus porque Ele vai fazer algo por mim. Não. É você que tem que fazer algo por Ele. É você que tem que corresponder ao amor que Ele está derramando sobre você. Isso não só tem a ver com você, mas tem a ver com a gente. E se a gente quer fazer a diferença, nós precisamos ser diferentes. A neblina que atrapalha precisa sair. E você precisa se mover, corresponder, fazer algo para que isso mude. Aí sim, a igreja vai
ver com clareza. A igreja vai caminhar. Engraçado que às vezes a gente pensa que fazendo isso, a gente está fazendo algum favor para Deus, né? Aí a gente faz assim, não, eu vou ler a palavra, né? Vou orar, vou jejuar e tal, porque, né? Como se a gente tivesse sendo, Gente, a gente faz isso para ter o amor do Senhor, na verdade, não tem a ver não tem a ver com você se renunciar porque, né, você é um super-herói, uma super-heroína. Na verdade, tudo isso que ele faz, todo esforço que ele exige de nós, é porque ele nos ama. É para nos curar, é para nos tratar. E eu queria orar mais uma vez. Senhor, eis aqui o teu povo, a tua igreja, Pai. Deus, nós queremos, ansiamos pela tua presença. E se há algum bloqueio, algo que nos impeça, que seja retirado em nome de Jesus. Aumenta a nossa fome, a nossa sede de ti, Pai. Deus, que o Senhor venha derramar, Senhor, sobre nós, Senhor, essa sede, Deus. Que o Senhor seja a nossa fonte, Senhor, inesgotável, Pai. Deus, toda preguiça, Deus, tudo aquilo que nos toma tempo, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a alinhar, Pai querido. Deus, e que essa responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos, Pai, possamos corresponder a Ti, Senhor. Deus, tem tudo a ver contigo e nada comigo, Pai. Tem tudo a ver contigo e nada com o Teu povo. Tudo isso é para Ti, é por Ti. Deus, a Tua presença nos basta, Senhor. A Tua presença nos basta, Pai. Toda circunstância, Senhor. Tudo que vivemos, Senhor, Pai, tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. Deus, que o nosso coração venha arder cada vez mais e mais por Ti. Deus, que a nossa vida se mova naquilo que o Senhor tem, Senhor, nos Teus propósitos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem muito para dar, Pai, mas não é aquilo, Senhor, que buscamos, Senhor, em Ti, porque nós só queremos a Tua presença, Pai, é isso que importa, Pai. Deus, às vezes a gente caminha na Tua direção com o coração totalmente fora daquilo que o Senhor quer derramar. Nós buscamos a Ti com a intenção errada, Senhor. Nós buscamos a Ti porque queremos bênção. Nós buscamos a Ti porque queremos poder. Nós buscamos a Ti porque queremos algo. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor. Deus, a Sua graça nos basta, Senhor. A Sua graça nos basta, Senhor. A Sua graça nos basta, Pai. Venha derramar, Senhor, sobre nós o Teu Espírito, esse senso, ó Deus, de necessidade de estar do Teu lado, de estar contigo, Senhor, olhando com clareza, Pai. Não seja só algo individual, mas que seja algo coletivo, como igreja, Pai. Que nós possamos, sim, nos preocupar uns com os outros, Senhor. Se estamos crescendo, queremos crescer junto com os nossos irmãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Desperta, Senhor. Desperta a Tua igreja, Pai. Desperta a Tua igreja. Nós não queremos não só ter a receita, não, Senhor. Nós queremos praticar, Senhor. Ser obediente a Ti, Senhor. E em nome de Jesus, que possamos estar ouvindo a Tua voz,
para esse tempo, Senhor. Se tivermos que renunciar, que nós possamos renunciar. Deus, se o inimigo tem roubado o nosso tempo, Pai, é o Senhor que tem controle, é o Senhor quem governa as nossas vidas, Pai. E que possamos estar atentos à sua voz. Às vezes, irmãos, às vezes Deus vai te pedir algo. Às vezes Deus vai te pedir algo. Eu vou contar uma experiência aqui. E eu queria que você ficasse refletindo aí, porque às vezes Deus está te pedindo algo e você não está percebendo. Eu gosto muito de academia e muito dedicada. E eu estava já ao ponto de assim, eu posso desmarcar médico, eu posso, sei lá, fazer uma outra coisa, mas a academia eu não posso faltar. E Deus falou assim, você vai ficar 1 ano sem ir para a academia. Aí eu, nada a ver, cara. Deus vai querer um negócio desse. Não tem a ver, irmãos, com a academia. Amém? Tem a ver com o nosso coração. Aí eu falei assim, tá bom, né? Vou ficar 1 ano. Foi doído, mas foi um tempo de preparo. Então, às vezes, Deus está te pedindo algo que vai doer. Talvez pouco, talvez muito. Não tem a ver com a situação em si, tá? Mas, às vezes, aquilo está tomando o teu coração. Às vezes, aquilo está roubando você, de certa forma, a cumprir com tudo aquilo que nós falamos aqui na palavra. Pode ser, o trabalho. Como é que eu vou largar meu trabalho? Talvez não seja o trabalho, mas talvez seja alguma coisa relacionada a isso. Então, pede a direção de Deus. Eu sei que aqui vocês querem, anseiam pela presença do Pai. Eu sei disso e Deus também conhece o coração de vocês. Mas por conta de distrações, por conta de coisas, sufocamentos, a gente não consegue caminhar na direção que Deus quer. Então, peça ao Pai, e Ele vai mostrar, Ele vai revelar. E se Ele pedir, entrega. Não tenha medo, porque Ele sustenta. Amém?